Você sabe o que é o NFC? Não? Então hoje eu vou explicar o que é essa tecnologia, como ela funciona e por que ela é tão legal para o nosso dia a dia. Vamos lá? NFC é uma sigla para Near Field Communication, ou em bom português, comunicação em campos próximos. É uma proposta de comunicação entre dois dispositivos que não vai precisar de fios e que funciona por proximidade. E quando eu falo de proximidade aqui, eu estou falando de algo bem próximo mesmo, na casa ali de no máximo 10 centímetros de distância. Então muitas vezes quando a gente está usando essa tecnologia, a gente tem que encostar um dispositivo no outro. E aí você me pergunta, por que é tão legal esse tal de NFC quando a gente tem outras formas de se conectar, né, sem fio, Wi-Fi direto, Bluetooth, entre outros? Bom, a primeira vantagem que eu falo aqui do NFC é justamente a possibilidade de apenas um dispositivo estar conectado a uma bateria ou ter alimentação de energia. Isso porque ele consegue energizar o outro dispositivo ao se aproximar e assim, né, conseguir de fato transmitir essas informações mesmo que apenas um esteja conectado na bateria. Quando a gente fala de NFC, né, para tentar deixar isso mais próximo da nossa realidade, a gente geralmente está falando de dispositivos muito utilizados em portas de hotel, quando você passa aquele cartãozinho para ela destravar a fechadura, ou às vezes no ônibus, quando você passa o seu ticket, no metrô também, né, para liberar a catraca e você ter acesso àquele transporte. Todos esses momentos a gente está falando dessa comunicação que é muito interessante para o nosso dia a dia. E quando a gente está falando de NFC, é muito importante também falar de outra sigla, o RFID. RFID significa capacidade de identificação por radiofrequência. Então, é mais ou menos como funciona esse tal de NFC. Quando a gente tem esses dispositivos, eles conseguem emitir pequenas ondas de radiofrequência, em frequências muito altas, aqui a gente está falando mais de 13 MHz, e aí eles têm essa possibilidade, né, de trocar informações, enviar um comando, atualizar algum tipo de dado, enfim, trocar essas informações. E as aplicações para isso são muitas, era mais ou menos aqui que eu queria chegar no vídeo, né, de como que a gente pode aplicar o NFC no nosso dia a dia. Beleza, falei de vários termos técnicos, então só para fazer uma recapitulação do que você precisa saber quando a gente fala de NFC. Primeiro, que esse é um protocolo, né, um sistema de comunicação sem fio, relacionado com a proximidade e que geralmente os dispositivos têm que estar no máximo a 10 centímetros de distância um do outro. A outra coisa é que ele trabalha com RFID, ou seja, com a identificação por meio de radiofrequência. A forma como esses dispositivos se comunicam é justamente por meio de emissão dessas ondas, né, numa frequência específica. E por último, é importante entender que você não precisa que os dois dispositivos estejam conectados a uma bateria ou à tomada, porque um dispositivo consegue energizar o outro quando ele se aproxima. E ele faz isso graças ao princípio da indução eletromagnética. Então, quando você aproxima o outro, ele vai energizar, né, esse dispositivozinho aqui, e assim ele vai conseguir trocar informações. Por que isso é legal? Porque assim a gente pode ter as famosas tags NFCs. Eu tenho até uma aqui comigo, ó. Essa aqui é um exemplo de tag NFC, um cartãozinho, e ele não tem bateria, mas mesmo assim ele consegue enviar informações. Então assim a gente tem um monte de possibilidades, que é o que eu vou tentar contar aqui para vocês. As primeiras delas, eu acho que vocês já estão bem acostumados. É a porta do hotel, que você consegue destravar, é o cartão do metrô, do ônibus. A gente também vê o NFC presente em muitos celulares, tem vários dispositivos, vários modelos que têm essa tecnologia embutida. E aí eles permitem, por exemplo, fazer o pagamento, né, com maquininhas. Então você passa o seu celular em cima da maquininha e aí tem aplicativos como Google Pay, Samsung Pay, etc., que já fazem o pagamento bancário sem que você precise de um cartão ou da senha. Muito interessante, principalmente nesses momentos de pandemia. Mas hoje eu queria trazer outras abordagens um pouco mais personalizáveis relacionadas ao NFC. Então tem pessoas que estão aproveitando dessas tags NFCs, que não necessariamente precisam ser um cartão como esse aqui, pode ser um adesivo, por exemplo, e eles estão colocando esses adesivos em locais específicos para realizar funções, comportamentos com seus dispositivos, com o computador, com o celular, com outras tecnologias. Então, separei aqui alguns exemplos muito legais que vocês podem construir com NFC.
A primeira proposta de projetos que eu te sugiro com o NFC é justamente usar essas tags de adesivo e colocá-las em locais específicos da sua casa. Então, se você tem um celular que tem essa tecnologia, que consegue, tem um leitor NFC dentro dele, você pode, por exemplo, implementar um modo descanso para o seu dispositivo. Então, você cola o adesivinho NFC na sua bancada, no seu criado mudo, por exemplo, coloca o seu celular em cima dele e aí eles vão estabelecer uma comunicação que automaticamente vai colocar o seu celular no modo descanso. Então, vai colocar no silencioso, vai arrumar seu alarme, pode fazer várias coisas dentro do seu dispositivo. Tem gente, por exemplo, que colocou esse adesivo no computador. E aí, eu quero usar um notebook, preciso de Wi-Fi e eu uso muito o Wi-Fi do meu celular, quando a gente roteia a internet. Então, a pessoa coloca o celular em cima do notebook, estabelece essa comunicação e automaticamente o celular dela começa a rotear o Wi-Fi para o notebook. Olha que prático. Tem gente que usa como cronômetro, às vezes para fazer algum treino, você vai colocando o celular num local específico e ele vai cronometrando o tempo para você. Tem várias aplicações. Eu já vi inclusive caixinhas Bluetooth que estabeleciam essa comunicação de forma automática. Então quando você colocava o celular ali em cima, ele já entendia que era para fazer essa conexão Bluetooth e começar a reproduzir o seu Spotify, o seu sistema de streaming de músicas. Então olha aí que prático, como que a gente pode construir várias coisas com NFC. E não é só no mundo do hobbyismo, do seu dia a dia que você pode usar essa tecnologia. Ela é muito interessante quando a gente quer trazer uma proposta de aula um pouquinho diferente. Então, se você é professor e você gosta de inovar em sala de aula, fica aqui algumas dicas para vocês trazerem essa tecnologia para o dia a dia dos alunos. Uma forma muito legal que eu já usei o NFC em um projeto foi para trabalhar com um centro de línguas que fez pequenos totemzinhos ao longo da escola e que quando você aproximava o celular, ele te encaminhava para um vídeo com alguma curiosidade em diferentes idiomas sobre um tema específico. Então a gente falou sobre a Espanha, a culinária espanhola, a relação com o futebol e a Espanha. E aí o aluno só precisava aproximar o celular e ele era encaminhado para um áudio, para um vídeo que contava alguma história. E era muito interessante. Então, a primeira aplicação da NFC pode ser isso, para você fazer esses pequenos totens nas suas escolas. Imagina que você tem, por exemplo, um centro de línguas, tem alunos estrangeiros que precisam, às vezes, de rápidas traduções. E essa tecnologia pode ser uma forma simples deles acessarem esse conteúdo. E por último, não menos importante, eu vou trazer um projeto de robótica que usa NFC para explicar biologia. Esse aqui é de longe um dos meus preferidos quando a gente está falando de aula maker e produção de tecnologia. Então, se você quer ver, quer entender como usar ele, não deixe de deixar o seu curtir, o seu comentário aqui no vídeo e se inscrever no canal para a gente trazer mais e mais conteúdo sobre educação, tecnologia e movimento maker. O Marcelinho é um projeto de imunologia, ou seja, ele vai explicar um pouquinho como o nosso sistema imunológico funciona. E para isso, a gente construiu uma narrativa com o Arduino, em que eu peguei um leitor RFID e coloquei esse desenho de um garotinho e peguei essas tags NFC aqui e coloquei esses adesivos, esses desenhos de vírus. Então, Marcelinho estava brincando e ele entrou em contato com algum vírus. E a gente faz isso aproximando o cartão do leitor. E aí quando ele entra em contato com o vírus, a gente vê a saúde dele mudar. Então o LED que antes estava verde vai passar para azul, para vermelho, para mostrar os estágios de imunização. O azul significa que ele entrou em contato com o vírus, ou seja, que ele está contaminado, que tem vírus dentro do corpo dele. Como o sistema imunológico dele não conhece esse patógeno, não conhece o vírus, ele vai ficar doente, ou seja, vai ficar com LED vermelho, vai ter ali o combate do sistema imune dele contra o vírus, vai vencer e vai ficar saudável de novo. O que acontece é que agora o Marcelinho está imunizado. Então, quando esse vírus volta para ele, ele não fica doente de novo, Ele pode até ser contaminado, então o LED vai ficar azul, mas ele vai voltar a ficar saudável logo em seguida, porque os anticorpos já estão preparados para agir contra aquele patógeno. O negócio fica interessante quando o vírus sofre uma mutação. Então, ao invés de usar esse cartãozinho aqui de uma cor verde ou azul, a gente vai usar o outro aqui, que é esse cartãozinho vermelho.
Aí o vírus mudou e como ele mudou, os anticorpos deles não estão preparados, né, para agir contra aquele patógeno. Então, novamente, o Marcelinho vai ficar doente, vai se contaminar, vai ficar doente e vai ficar saudável. E assim, os alunos podem explorar, né, como funciona a imunização primária, a imunização secundária. A gente pode falar de vacinas, pode falar de soros, né, e como eles funcionam, qual é a diferença de cada uma. Sempre usando muita tecnologia, experimentação, o aluno vai testando ali para entender como funciona, né, esse tal sistema imune que nós temos. Uma forma prática, divertida e repleta de cultura digital para você explorar em sala. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro como o NFC é interessante, como você pode usar essa tecnologia. E se você quiser aprender como criar esse projeto do Marcelinho, né, usando Arduino, quiser aprender robótica, não deixe de conferir os links na descrição, a gente deixou lá o nosso GitHub desse projeto e também o nosso curso para professores que desejam aprender Arduino, metodologias ativas e outros projetos, né, makers, para inovar nas suas aulas. O link está ali abaixo e eu espero que vocês gostem. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo a todos e até semana que vem. Tchau, tchau!